Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo de Deus Consolador. Mais um dia de alegria, mais um dia de salvação, mais um dia de vitória, de restauração da parte de Deus sobre a nossa vida. Vamos consagrar a nossa vida, a nossa casa, declarar o governo de Cristo. Pai, nós declaramos o governo de Cristo sobre o nosso entendimento. Governa, Senhor, as nossas emoções. Governa, Senhor, estabilizando, Pai, em nome de Jesus, os nossos pensamentos e que todo cativeiro, todo dardo inflamado, Senhor, todo engano, toda seta, Pai, para tentar embaraçar a mente, o pensamento, Senhor, os sentimentos, Pai, em nossas vidas, toda artimanha do diabo seja destruído em nome de Jesus, seja desfeito as obras do diabo contra a nossa vida, seja desfeito em nome de Jesus as obras do maligno contra a nossa família, contra a nossa casa, na autoridade do poder de Jesus Cristo. Nós declaramos o governo de Jesus Cristo, do Altíssimo, sobre a nossa vida. Acampa, Senhor, os teus anjos da espada de fogo sobre a nossa casa, guardando e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Queridos, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a missionária Jessie. Se inscreva no canal, ativa as notificações, comenta, compartilha, deixa o seu like em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar, amados, como o salmista disse, por exemplo, para que nós venhamos louvar ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Nós temos que ter esse prazer de aprender. Eu tenho certeza que está sendo gerado em nós esse grande prazer, mas cada dia mais tem que ser gerado mais. O que é de Deus, o que é louvável, o que é bom, o que é digno tem que crescer em nós, tem que evoluir, tem que florescer em nós cada vez mais, para que possamos ter uma vida aonde nos traz paz, aonde nos traz as bênçãos de Deus, pelo fato de estar seguindo uma direção de Deus, seguindo a vontade de Deus, seguindo, aprendendo, caminhando em direção ao destino que Deus tem para a nossa vida. Então, no coração daquele que busca fazer e viver a vontade do Senhor, tem que ser gerado em nosso prazer. E é muito bom. É uma satisfação sobrenatural, queridos, porque nós vamos vendo a misericórdia de Deus. Nós vamos vendo o quanto nós somos, ainda que sejamos falhos, pecadores. Nós vemos que a misericórdia do Senhor, ela não tem fim, está sempre nos ajudando. As misericórdias do Senhor, ela cerca a vida do justo. Deus estende a sua mão. Se o justo cair, o Senhor, ele levanta. Se 7 vezes cair, o justo, ele não fica prostrado, porque a misericórdia do Senhor, queridos, o Senhor, ele conhece o nosso coração, ele conhece o coração de quem quer vencer, ele conhece o coração de quem quer se afastar do pecado, ele conhece o coração de quem, ainda que nos seus erros, mas quer mudança, quer a libertação. Essas pessoas não ficam prostrados. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que entrega a sua vida a Cristo Jesus, que reconhece Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não fica prostrado, porque o Espírito Santo que habita em nós nos ensina, nos dirige, traz o conhecimento, a revelação das Escrituras Sagradas através da busca pelo conhecimento da vontade de Deus, vai fortalecendo o nosso espírito e, consequentemente, o nosso espírito já é forte, o nosso espírito já é pronto.
mas através do Espírito flui sobre o nosso entendimento, sobre a nossa alma, sobre o nosso coração, consequentemente transformando a nossa carne, transformando as nossas atitudes, transformando o nosso comportamento, transformando o modo de falar, porque está vindo de dentro, está sendo uma reforma, uma mudança de dentro e consequentemente começa a resplandecer do lado de fora, porque transborda. Hoje nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35, diz: a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Queridos, o Senhor Jesus, como nos ensina o texto, que percorrendo, andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, anunciando as boas novas, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Quando o Senhor Jesus ele se depara observando, se sensibilizando com aquela grande multidão. O Senhor ele teve compaixão, porque aquele povo andava errante, desgarrados, e o Senhor Jesus ele disse aos seus discípulos para que peçam ao Senhor trabalhadores para fazerem a colheita, trabalhadores para que possam executar, para que possam anunciar, realizar e colher as obras diante daquilo que está sendo feito em prol do reino de Deus, em prol da glória de Deus. O Senhor Jesus, ele falou: a seara é muito grande, tem muitas coisas a serem feitas. Por que que aquela multidão andava errante, queridos? Por que que nós vemos um povo grande, nós vemos situações aonde a maioria, entre aspas, dizendo, estão perdidas, então estão com as suas vidas no engano, nas trevas, sem o conhecimento espiritual verdadeiro que transforma, que edifica, que muda a vida. O Senhor Jesus, ele falou aos seus discípulos para que peçam ao Senhor, assim como o Senhor ele ensina a mim e a você a pedir a Deus, para orar ao Senhor, que Deus levante trabalhadores em prol da obra. Nós temos que orar, queridos, pedindo ao Senhor que Deus levante pastores que amam verdadeiramente as suas ovelhas. Nós temos que orar ao Senhor que levante trabalhadores que de fato tenham o seu coração sincero em resgatar vidas, em anunciar para as vidas o Evangelho, a salvação de Cristo Jesus, e não que não já tenha. Graças a Deus o Senhor tem levantado um povo, tem sim, tem pessoas que infelizmente se machucaram, tem pessoas que infelizmente tiveram uma experiência triste, mas, queridos, essa realidade ela pode ser, ela está ao nosso alcance de ser transformada e ser mudada.
quando nós aprendemos com os ensinamentos de Cristo Jesus. Nós temos que clamar ao Senhor e buscar dele os trabalhadores, buscar, pedir ao Senhor que o Pai levante mais ceifeiros, mais trabalhadores, para que possa realizar, anunciar, manifestar o verdadeiro amor de Cristo. Então o Senhor Jesus, ele nos ensina a ter um olhar diferente em relação à falta. O Senhor Jesus, ele nos ensina a olhar de uma forma diferente quando a gente se depara com uma situação difícil. O Senhor, ele teve compaixão daquele povo e apesar de ver aquele povo errante, como é descrito aqui no texto, ovelhas desgarradas, mas o Senhor Jesus, ele faz com que nós venhamos olhar para aquele contexto com um olhar de esperança. Sabe o que o Senhor Jesus está nos ensinando, queridos, nesse dia? Quando a gente olhar para uma seara, e quando eu falo para uma seara, queridos, pode ser um ministério. Tem pessoas que ao olhar e se deparar com algumas situações, essas pessoas acabam, infelizmente, aqui para a gente entender o contexto, às vezes se esfriando, umas vão e ficam desgarradas, acabam indo por outros caminhos. O Senhor Jesus, ele faz com que nós tenhamos uma visão diferente, que apesar de ver dificuldade, alguns problemas no ambiente, por exemplo, seja na casa, ainda que seja, ou na igreja, mas que nós sejamos discípulos, que ao olhar para essas situações, ore a Deus. Senhor, levanta pessoas. Senhor, levanta mais trabalhadores para ajudar os nossos pastores, para ajudar a nossa liderança, e que também seja você essa pessoa. Ou se de repente você fale, ai meu Deus, eu não quero, mas você pode ser levantada na oração, na intercessão. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos, a sua oração tem valor. Você tem que crer, você tem que acreditar que a sua oração tem valor, não por causa de você, mas por quem atende, tendo o poder para realizar diante desse pedido. Então nós precisamos ser esses discípulos que Jesus quer, que se deparando com situações, tornam a dizer, situações de dificuldade, situações às vezes muito delicadas, que nós venhamos levantar oração para que o Senhor venha e traga pessoas realmente enviadas e levantadas pelo Senhor da seara, para que o Senhor consagre essas pessoas que de fato terão um coração segundo o coração do Senhor, como Davi, que cuida das suas ovelhas, que ama o rebanho. Então, esse trabalho, queridos, esse trabalho, e eu digo não como um peso, mas um trabalho de honra, de pedir esses trabalhadores, cabe a mim e a você, pedir ao Senhor, Pai, levanta trabalhadores, e esses trabalhadores são pastores, esses trabalhadores são apóstolos, esses trabalhadores são mestres, esses trabalhadores são diáconos, esses trabalhadores são missionários, esses trabalhadores são evangelistas, esses trabalhadores são mulheres de oração, colunas da igreja. Nós precisamos orar para que o Senhor continue levantando mulheres de oração, colunas da igreja, a intercessão, Narabaia Xéria. Então entenda a lição que o Senhor está me ensinando e te ensinando hoje, diante de qualquer situação difícil, querido. Vamos ter um olhar que Jesus nos ensina, um olhar de esperança, um olhar de fé, que nós não venhamos abrir mão e deixar as coisas como elas estão, mas colocar diante de Deus, pedir a Deus, consagrar ao Senhor. Amém. Pai querido, Espírito Santo, Senhor, eu te agradeço por essa palavra, Senhor, maravilhosa, e nos capacita, Espírito Santo de Deus, para que a cada dia sejamos, Pai, discípulos, que sejamos, Senhor, servos, que sejamos, Pai, filhos que, Senhor, estão com seu coração cheios de esperança,
que estão com o seu coração alinhado em buscar do Senhor a direção, em buscar do Senhor a resposta, em buscar do Senhor, Pai, no Senhor o milagre verdadeiro, o milagre que edifica. Senhor, levanta, Pai, os seus trabalhadores. Levanta, Senhor, pessoas, Pai, verdadeiramente que ama as ovelhas. Pessoas, Pai, que verdadeiramente estão dispostas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a trabalhar, Senhor, em favor do reino, a trabalhar, Senhor, a favor, Pai, do oprimido, do órfão, da viúva, do estrangeiro. Naraxéria sorecanta, arabastoqueria sou. Senhor, nós cremos no teu poder. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por nos dar a oportunidade, Senhor, de aprender, de sermos transformados, de sermos, Senhor, Pai, purificados, de sermos, Senhor, Pai, de abrir os nossos olhos e o nosso entendimento, meu Deus, para as grandes maravilhas, que para o Senhor não existem limites. Senhor, obrigado, Espírito Santo. Levanta, Pai, mulheres de oração. Levanta, Senhor, pais, mães, Pai, que oram pelas suas famílias, que oram pelos seus filhos, que sejam despertos, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu poder para interceder, que sejam despertados os jovens, Pai, que ainda, quem sabe, os seus pais ainda não teve um encontro com Cristo Jesus, mas que esse jovem, mas que essa jovem venha entender que a sua oração é importante, que a sua entrega diante de Cristo é importante. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um chamado na sua vida, Deus pode alcançar e transformar a sua família através da sua vida, mesmo você sendo uma jovem, mesmo você sendo um adolescente. Deus pode transformar e realizar grandes coisas através da sua oração, através da sua fidelidade a Deus. Então, que nós sejamos discípulos que têm fidelidade, compromisso, aliança com o Eterno. Narabaia xéria sorecanta. Fique na paz em nome de Jesus. Receba essa palavra, compartilha e não se esqueça. O Senhor está gerando milagres na nossa vida. O Senhor Jesus está gerando milagres na nossa casa para a glória de Deus. Fique na paz, em nome de Jesus.